reencarnação demoníaca. Eu estava furiosa, precisava pegar um ônibus e ir até o meu compromisso. Mas o transporte público estava demorando mais do que o normal. Deveria estar às 20 horas, mas já era 20h15. E nada de aparecer. Se eu esperar mais 15 minutos, vou chegar super atrasada. Vou andando. Caso apareça um ônibus, eu aceno e embarco. Já estava andando há 5 minutos, quando vejo um ônibus parando em um ponto. Atravessei a rua e fui até ele. Entrei e fui direto ao fundo. Senti uma energia muito forte naquele ônibus, mas nem me importei, pois sempre sentia essas coisas que podemos denominar sobrenaturais. Me sentei e coloquei os fones para escutar músicas na viagem. Depois de um tempo, eu fui me dar conta que o ônibus estava praticamente vazio. Só tinha um casal sentado à frente. Eles estavam sentados juntos, mas nem conversavam. Parecia que estavam dormindo. Já estava perto de onde eu deveria descer. Então, toquei a campainha para o motorista parar, mas ele não parou. Passou meu ponto e ele continuou dirigindo. Falei para ele parar o ônibus, que eu tinha que descer, mas ele continuou a viagem. Confesso que estava com medo, não estava me sentindo segura ali. Tomei coragem e fui até o motorista para conversar com ele. Fui me aproximando e quando olhei para o motorista, fiquei aterrorizada. Ele era medonho. Ele não tinha boca, era apenas a pele que a cobria. Seus olhos eram brancos, minhas pernas ficaram bambas. Quando me virei para pedir ajuda ao casal, eles já não estavam mais lá. Mas não havia como eles ter saído do ônibus, pois não parou em momento algum. Sem pensar, quebrei a janela, me joguei na rua, mas algo misterioso aconteceu. Meu corpo estava morto, mas eu ainda estava viva, e dentro do ônibus eu me via caída no meio da rua e as pessoas me prestando ajuda. Seria apenas a minha alma? Eu podia sentir a dor em meu corpo, certamente alguns ossos estariam quebrados, mas a dor foi momentânea. Me sentei no chão e ali fiquei por alguns minutos. Depois de um tempo, o ônibus parou. Escutei as portas se abrirem. Levantei, olhei ao redor e saí do ônibus. Eu estava em um lugar que nunca tinha ouvido falar ou visto em algum momento da minha vida. Era um lugar escuro com a iluminação do ônibus. Pude ver algumas coisas a cerca de 10 metros. Havia uma casa muito grande e velha. Eu precisava pedir ajuda e fui até lá. A porta estava aberta. Havia uma escada enorme naquela casa. Estava pouca iluminação, somente com a luz da lua e das poucas velas que ali estavam. Escutei um barulho que vinha do segundo andar e fui até lá. A escada me levava até um lugar estranho. Havia somente uma porta que estava fechada com as chaves, em cima de uma mesa ao lado da porta. Peguei as chaves e abri a porta. Obviamente, eu entrei. Que estranho. Tinha uma parede com muitas fotos de pessoas que eu nunca tinha visto, mas também havia fotos de pessoas que estavam comigo no meu dia a dia e até mesmo pessoas que já foram. Fiquei olhando uma por uma e tentando entender os motivos das fotos, mas enfim. Escutei alguém subindo as escadas e me escondi. Fiquei bem quieta para não me acharem. Mas já era tarde demais. Eu poderia escutar a respiração de uma pessoa perto de mim. Era um homem que estava ali, me chamando pelo nome e disse que agora era minha vez. Perguntei a ele o motivo de eu estar aqui e ele deu uma risada e disse: Você veio até nós, você pediu para entrar e te acolhemos. Não seja ingrata. Mas o outro motivo você saberá depois, tirando de seus bolsos uma foto minha que colocaria na parede. Passei mal e acabei desmaiando. Quando eu acordei, não estava mais lá. Eu estava em um lugar demoníaco e aterrorizante. Tinha muita gente lá. Essas pessoas gritavam, se retorciam de dor e sofrimento. Uma grande parte do meu corpo já estava em chamas. A dor era grande, mas eu deveria me acostumar, pois seria eterna.
De acordo com o que eu ouvi entre vozes e gritos de uma senhora. Tentei acabar com essa dor de diversas formas, mas era impossível. No meio da multidão, tinha um homem de terno que não se feria em meio às chamas. Ele passou por mim, foi até o fundo da sala. Fiquei observando cada passo e vi ele escrevendo algo que não pude ler por causa da distância. Esperei ele sair e fui ler. Estava meu nome, minha idade e mais algumas informações pessoais. Mas o que realmente me deixou surpresa foi o motivo de eu estar no inferno pagando pelos meus atos. Diziam que em outra vida eu tinha sido uma pessoa ruim e sem coração. Ninguém sabe o porquê eu devo pagar por isso. Não fui eu que fiz coisas ruins. Estou pagando por algo que fiz em outra vida? Será que minha outra pessoa saiu ilesa, deixando que a próxima pessoa da reencarnação pagasse por tudo? Enfim, tome cuidado, pois talvez você seja a nova reencarnação e deverá pagar muito caro. A loira sem pernas. Me chamo Fulano, tenho 43 anos e sou policial militar de uma cidade do interior de São Paulo, com cerca de 10 mil habitantes. Muito calma e tranquila, quase não há ocorrências. Não posso afirmar com certeza o que aconteceu naquela noite. Talvez eu tivesse com sono demais, talvez fosse uma alucinação devido ao cansaço físico e psicológico ao qual passei aquela semana. Realmente não sei. Estava voltando para casa, era cerca de 23 horas. Dirigia com calma e paciência, pois fora da viatura uma tempestade caía. Chuvas e ventos poderosos dava um ar sombrio à noite fria. Eu só pensava em chegar em casa, tomar um banho, comer e descansar. Não gostava de ficar acordada até tarde. Ainda bem que no dia seguinte seria minha folga. Já estava quase chegando em casa quando recebi uma ligação no meu celular particular. Atendi. Uma voz fraca e rouca soava do outro lado da linha. Uma moça. Policial, socorro. Estão vindo atrás de mim e não consigo mais correr depois do que fizeram. Me ajude, por favor. Moça, onde você está? Quem está vindo atrás de você? Me fala, por favor. No terreno baldio, perto da prefeitura. É lá que estou. Desligou o celular. Não sei dizer o que pensei, se era trote ou alguma armadilha. Só queria cumprir o meu dever. Voltei correndo em direção ao local descrito. Eu sabia onde ficava, um terreno abandonado de mato muito alto. Mal cheguei perto do lugar e o meu coração quase pulou pela boca com o que vi. Na minha frente, a poucos metros, um corpo se retorcia de dor, sem as pernas. O corpo de uma moça loira. Ela apontava para a direção do terreno, à frente. Parei na hora, porém, no momento em que desci da viatura, o corpo sumiu num piscar de olhos. Liguei a lanterna e olhei para todos os lados, simplesmente desapareceu. Fiquei sem entender aquilo, mas, tomando um pouco de coragem que me restava, segui o rumo ao terreno. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía. O vento soprava forte, gelando o meu corpo. Mas o que eu vi quando iluminei atrás de uma moita de capim me gelou infinitamente mais. Ali caído, jazia um corpo já em avançado estado de decomposição, o corpo de uma jovem loira, sem as pernas. A mesma que eu vi segundos antes. Vomitei, de nojo, de medo. Reconheci pelas características. Era o cadáver de uma moça desaparecida dias antes. O único desaparecimento ocorrido na cidade até então. Chamei reforços, mais 3 policiais. Todos queriam saber como achei o corpo. No entanto, eu sabia que seria impossível contar a verdade. Falei que foi uma denúncia anônima. Cuidamos dela com todo cuidado. E após avisar a família, finalmente fui para casa. Dormi pesadamente, mas ainda com medo, confuso por tudo o que tinha acontecido. Pouco tempo depois, descobrimos que a jovem foi assassinada devido a uma dívida do passado que o pai dela tinha com traficantes.
Não sei ao certo o que houve, mas sonhei com ela há pouco tempo. No sonho, ela agradecia, disse que finalmente estava descansando e me dizia para contar o relato. E aqui está. Amor macabro. Há um tempo atrás, conheci uma garota linda chamada Roberta. Uma garota encantadora, porém bastante misteriosa. Saímos algumas vezes juntos. Ela nunca me falava nada sobre a sua vida pessoal. Não me dizia nada sobre a família, nem mesmo onde ela morava. Cada dia que se passava, eu ficava mais e mais apaixonado por ela. Era algo surreal. Meu desejo por ela, de estar junto com ela, aumentava de uma forma inexplicável. Certo dia, Roberta me chamou para ir até a sua casa. Eu achei bastante estranho, pois ela nunca havia me falado, nem mesmo onde ela morava. Mesmo assim, decidi ir até lá. Eu estava tão apaixonado por ela que eu não conseguia me concentrar em mais nada. Cheguei até mesmo a faltar ao serviço para me encontrar com ela. Ela não saía da minha mente. Eu nunca havia sentido algo assim por ninguém. Já era noitinha quando chegamos na casa de Roberta. Uma casa pequena, porém linda e bem arrumadinha. Conversamos um bom tempo e depois fizemos amor por algumas horas. Levantei no meio da noite para ir no banheiro. Roberta estava dormindo. No final do corredor havia um quarto. E debaixo da porta eu pude ver uma luz vermelha. Fiquei bastante curioso e decidi ver o que tinha lá, porém a porta estava trancada. No dia seguinte, perguntei para Roberta o que havia lá dentro. Ela disse que não era nada demais, apenas uma despensa com coisas sem utilidade. O tempo passou e eu já não tinha mais tempo para os amigos, nem para minha família, nem para nada. Todo meu mundo girava em torno dela. Eu só tinha tempo para ela. Eu só vivia para ela. Era muito estranho, mas era mais forte do que eu. Era algo sobrenatural. Em um domingo de tardezinha, recebi uma terrível notícia. Roberta havia sofrido um grave acidente e estava muito mal. Fiquei com ela no hospital algumas noites. Não apareceu ninguém da família dela. Precisei então ir até a casa dela buscar algumas roupas. Chegando lá, vi novamente uma luz vermelha saindo debaixo da porta do quarto. Decidi então entrar para ver o que havia lá. A porta estava trancada, mas mesmo assim eu estava decidido a entrar. Peguei um martelo e quebrei a fechadura. Quando entrei no quarto, tive uma surpresa horrível. Era um altar de bruxaria, com várias velas, desenho satânico, um bode pendurado de cabeça para baixo, com o pescoço cortado, uma bacia cheia de sangue. No meio do altar havia uma foto minha e alguns objetos satânicos. Sem pensar duas vezes, saí correndo de lá. Quando saí, me sentei na calçada. Comecei a chorar. Eu estava muito angustiado, meu coração apertado. Eu estava perdido em algo que eu nem saberia explicar, mas de repente, como um passe de mágica, tudo sumiu. Meu coração ficou mais leve, minha mente tranquila. A angústia desapareceu. Foi aí que meu celular tocou. Era do hospital. A Roberta havia acabado de falecer. O mais estranho é que eu nem senti a perda dela. Eu não sofri, não chorei. Era como se eu não tivesse sentido nada por ela. Foi aí que percebi que meus sentimentos por ela era tudo obra de bruxaria e magia negra. E no momento que ela morreu, o feitiço foi quebrado. Até hoje tenho pesadelo com aquele quarto. Se você sente um amor assim por alguém, tome cuidado, pode ser obra de bruxaria e magia negra.